Olá, sou o Danilo, um garoto como os outros. E, bom, nesse vídeo vamos falar de coisa séria. Vamos falar sobre a palavra do Senhor. O Senhor tem falado comigo esses últimos dias. Na passagem onde Jesus ele se encontra com os fariseus e propõe algumas parábolas. E a que mais chamou minha atenção foi a do filho pródigo. Então, eu vou aqui abrir em Lucas capítulo 15. Aqui, Lucas capítulo 15. Você que tem na sua casa, se você tiver uma Bíblia, pegue ela, um caderno também para anotar o que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, onde você estiver assistindo. Amém? Vamos lá. Aqui, o capítulo 15 de Lucas, né, começa com Jesus assentado junto com publicanos e com pecadores. E os fariseus, que eram os religiosos da época, vão olhar aquilo e vão estranhar, né? Aí vão ver e falar, ué, pô, esse Jesus aí não tá na bênção não. Tá com pecador, come com eles. E de fato, na Bíblia está escrito, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Só que Jesus é diferente. Jesus, ele influencia a cada pessoa que passa, cada pessoa que está junto dele. Então, sim, de fato, Jesus, ele esteve junto de pecadores, esteve junto de publicanos, que inclusive eram muito mal vistos naquela sociedade, porque os publicanos, conhecidos também como cobradores de impostos, eles tinham a função de levar os impostos dos judeus para Roma. Roma era a nação que dominava eles naquela época, naquele tempo. E Roma, né, não era querida pelo povo judeu. E esses cobradores de impostos que tinham essa função, eles eram vistos como traidores, porque muitos deles acabavam cobrando mais do que deveria e pegava para eles o que sobrava. Isso é falado na história de Zaqueu. Na história de Zaqueu a gente vê Zaqueu também, um cobrador de impostos. Outro cobrador de impostos que esteve presente no ministério de Jesus foi Mateus. Mateus, um cobrador de impostos, mas aquele que era visto como traidor pelos judeus. Inclusive a série The Chosen explora bastante isso. Aquele que era visto como traidor para os judeus foi aquele que foi usado para escrever o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, que foi para os judeus. Forte. Então aqui Jesus começa a falar com os fariseus daquele tempo. Olha, Jesus, lá no céu, a festa quando um pecador se arrepende. Vamos ler aqui o versículo 7. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui ele fixa arrependimento como tema central da sua mensagem. E nós precisamos nos arrepender. E agora, no versículo 11 até o versículo 32, nós temos a história tão conhecida, né, por muita gente, que é a história do filho pródigo. A história do filho pródigo nos mostra 3 personagens. O filho mais novo, o filho mais velho e o pai. No início, a gente tem uma interação do filho mais novo com o pai. E aí, o filho mais novo, ele pede a parte dele da herança. Só que, espera, a herança só era dada depois que o pai morria.
Mas mesmo assim, esse filho mais novo quis a herança. Quis provar o que havia de bom no mundo. E muitas das vezes nós somos assim, né? Principalmente nós jovens. Às vezes a gente olha e o mundo tá bem atrativo, né? Realmente acontece muito. Só que o que acontece na história desse filho rebelde, pródigo, gastador, não é legal. Acompanha comigo. Então o pai, ele vai lá e ele deixa o filho ir. Mesmo ele querendo uma herança, algo fora do tempo, o pai vai lá e deixa. E o filho vai, vive sua vida, gasta tudo. Em algumas versões vai estar escrito vivendo dissolutamente. Então ele desperdiçou tudo que ele tinha. E agora teve fome no país que ele estava. E após essa fome, ele arrumou um emprego como cuidador de porcos e também passou fome cuidando de porcos, a ponto dele querer comer a comida dos porcos. Meu Deus do céu. Os porcos, eles são sinal de imundície, né? Principalmente para o povo judeu. Lá eles não comem carne de porco, justamente pelo porco simbolizar impureza. E esse filho que tinha dinheiro, esse filho que não era qualquer um, que deixou o seu pai por um prazer momentâneo de curtir a herança dele da pior forma, estava agora nessa situação. E aí, continuando a história, o filho ele se arrepende. Lembra que eu falei do arrependimento? É muito importante o arrependimento. Talvez você não seja igual ao filho pródigo, talvez você não pediu sua herança, você não largou o pai, mas será que nós realmente estamos bem com Deus? E ele decide voltar. Esse filho pródigo, esse filho rebelde, esse filho gastador decide voltar para o seu pai. E o melhor é que ele não se acha digno. Ele não se acha digno de ser filho, a ponto dele desejar ser um dos trabalhadores. Porque ele reflete, ele fala, poxa, os trabalhadores do meu pai, eles têm fartura de pão e eu tô aqui, cuidando de porco, passando fome. E ele volta. E aquele pai recebe aquele filho de braços abertos. Talvez o pai que tivesse motivo para não querer mais o filho, porque desobedeceu a ele, porque levou a herança embora, gastou o dinheiro da família, o porquê simplesmente se rebelou, foi embora fora do tempo, deixou ele sozinho, apesar de ter um filho mais velho. Mas o pai, ele é amoroso. E que bom que o pai é amoroso. Ele recebe o filho de braços abertos. E melhor, ele não recebe o filho como trabalhador. Ele coloca novas vestes, coloca um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Então agora, a veste e a roupa, né, que era de miséria, porque a roupa ela tem muito significado. A roupa que era de miséria foi trocada. Agora a veste que ele tem é a veste de filho. E o pai o aceita. E há uma festa naquele lugar. O pai decide fazer uma festa por conta daquele filho que voltou. Só que tem o filho mais velho. E bom, lembra que eu falei, né? Filho pródigo. E talvez nós não sejamos realmente o filho que faz besteira, né? Que viveu no mundo aí, mas no final se arrependeu. Às vezes a gente tá como o filho mais velho.
Às vezes a gente está triste porque está tendo festa pelo outro irmão e não pela gente que está aqui em todos os momentos. Cara, isso me deu uma baita reflexão. Será que eu tenho me alegrado quando o meu irmão ele se arrepende dos seus pecados? Quando o meu irmão ele está de volta à casa do Pai e quando há uma festa para ele? Será que nós cristãos, de anos de carreira, de anos de caminhada, né, anos de cultos, anos de adoração, anos de monte, anos de oração, estamos nos alegrando quando uma alma se arrepende e vem para os caminhos do Senhor? Essa é a reflexão que o filho mais velho ele nos deixa. E aí? Mas o tema central da mensagem é arrependimento. Então, se você hoje se encontra na figura do filho mais novo, que pecou, que deixou totalmente sua identidade de filho, mas se arrependeu. Ele se arrependeu. Então não deixe, cara, não deixe ter fome no seu país, não deixe você ter que cuidar de porcos e não deixe você ter que passar fome para se arrepender e voltar para o seu pai. Apesar de tudo isso ter acontecido, o filho pródigo ele teve tempo. E cuidado, porque o tempo está acabando. Talvez não dê tempo de você se arrepender. Se arrependa. E agora para você que nunca saiu da casa do pai, só que às vezes é tão pródigo quanto aquele que saiu, se arrependa. Ainda há tempo de você descobrir que tudo que o pai tem é seu. Tudo que o pai tem é seu. Bom, essa é a mensagem. Obrigado por ter me ouvido até agora. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.